Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 10 da classe de juvenis, o Apocalipse e o Milênio. Para esta aula, os louvores sugeridos são 312, 442 e 525. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20. Versículo 6. A aula de hoje falar sobre o milênio, o que é o milênio, o que acontecerá neste milênio, onde será implantado. São algumas questões pelas quais eu vou falar para você. Na lição de hoje também eu vou te dar as respostas da hora da revisão. O reino milenar de Cristo. Quando o ecossistema da Terra será restaurado e a expectativa da natureza será suprida, voltando ao seu estado original como no Éden. É uma questão muito interessante, a questão do ecossistema, né? Vemos hoje, por exemplo, o mundo inteiro envolvido na questão ecológica, né, do meio ambiente, essa coisa toda. É claro que existem algumas questões pelas quais eu já tratei aqui, que não é o que realmente parece ser, mas existe sim um grande problema climático, as mudanças climáticas no mundo inteiro. No entanto, nessa questão do reino milenar de Cristo, esse ecossistema estará 100% perfeito. Ele estará completamente restaurado e nós estaremos lá e saberemos como era quando era lá no Jardim do Éden. E é interessante que nós estaremos lá vivenciando tudo isso, então nós veremos a criação da forma como realmente ela foi feita. E claro, possivelmente nós não iremos comparar com a que tem agora, é muito provável que não, mas porque talvez a gente não tenhamos lembrança mais dessa questão da antiga terra que nós vivemos. Por que não? Eu acredito mais, não é que nós venhamos ter a mente apagada, eu acho que não é isso, mas é mais uma ideia de que se você tem algo pleno, está com o corpo glorificado, por que você vai lembrar daquilo que não te deu prazer? Então eu acredito mais, não que nós não venhamos ter a lembrança, né, que será apagada, melhor dizendo, mas eu acredito que nós não iremos nos lembrar disso. Por exemplo, há situações na nossa vida hoje que nós vivemos, mas que nós não lembramos. Nós sabemos que aconteceu, mas nós não conseguimos lembrar, já passou por isso. Então talvez seja essa a dinâmica que acontecerá lá. Mas verdadeiramente a profecia estará, ou melhor, breve está o cumprimento de mais uma profecia do Apocalipse, muito ansiada por toda a criação. Então, toda a criação verá o que de fato era lá no Jardim do Éden. O que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos no qual Jesus governará a terra. Cuidado com heresias. O Apocalipse é claro sobre tal período e a nossa fé deve permanecer firmada na palavra. É muito interessante, o milênio, inclusive, é uma palavra que não existe na Bíblia. Existem outras palavras, por exemplo, o milênio não existe na Bíblia. Trindade também é uma palavra que não existe na Bíblia. Shekinah é uma palavra que não existe na Bíblia original. Tem outra palavra também que não... O Lúcifer também não aparece nos escritos originais. Então, só aqui para dar alguns exemplos de algumas palavras que nós falamos muito, mas não existe na Bíblia. Shekinah, eu vou dar aqui um parecer melhor sobre a palavra Shekinah, que geralmente é tido como a glória do Senhor, a glória de Deus, né? Traduzido mais ou menos dessa forma. Essa Shekinah aparece muito no Talmud, não na Bíblia. Se você, porventura, está fazendo um grupo e quer botar o nome de Shekinah, não põe o nome de Shekinah, põe um outro nome, equivalente, né? Ou coisa parecida. Por quê? Porque se você colocar Shekinah, demonstra que verdadeiramente aquele grupo não é um grupo que está geralmente no nome bíblico. Como eu particularmente, eu prefiro nomes bíblicos para grupos, entre outras coisas. Por exemplo, se eu tivesse um comércio, por exemplo, eu colocaria um nome bíblico naquele comércio. Eu acho mais interessante, porque demonstra ali a ideia, a natureza bíblica, a ideia bíblica já demonstra quem você é. Então eu acredito mais nessa ideia. Mas só para você ter aí uma noção. Então,
O que acontecerá lá no milênio? Tempos de refúgio. Quantas vezes nós vivemos em momentos que parece que nós não temos refúgio? Nós estamos completamente vivendo situações difíceis, complexas, mas lá no milênio isso não acontecerá. Por quê? Porque os tempos lá serão de total refrigério. Eu falei refúgio, mas é refrigério. É essa a questão da visão. Minha visão, só o sangue do Cordeiro. Não sou um cristão hoje sem visão, quase sem visão, né? Só o sangue de Cristo. Tempos de restauração. Restaurar é uma palavra bonita, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que era restauradora. Ela restaurava obras de arte e coisas dessa natureza. E eu achava muito interessante o trabalho dela. E a ideia de restaurar é sempre muito delicada, é muito minuciosa, é muito trabalhosa. Acredito até que é mais fácil construir do que restaurar alguma coisa, né? Eu acho mais fácil construir do zero do que restaurar algo que já foi feito. Eu acho muito mais difícil. Então, aqui nessa questão, no milênio, haverá essa questão de restauração. Plenitude dos tempos, dia de Jesus Cristo, reino de Deus e mundo futuro. São coisas que acontecerão nesse milênio. Um reino glorioso. O profeta Isaías predisse a vinda do rei e de seu reino justo. O profeta Daniel viu no futuro o Filho de Deus instituindo o seu governo eterno e que Deus estabelecerá um reino indestrutível. Há no Antigo Testamento aqui, nessa questão, algumas referências ao reino milenar. Então, o que seria? O profeta Isaías predisse a vinda do rei e de seu reino justo. Então, viria um reino completamente justo, né? Um rei justo, um rei e um reino justo. E isso também o profeta Daniel viu no futuro o Filho de Deus instituído o seu governo eterno, ou seja, no caso Cristo, colocando aqui um governo, instituindo o seu governo eterno e também estabelecerá um novo reino indestrutível. Então aqui nós podemos dizer, aqui para resumir, o reino glorioso é um reino que irá vir com o rei e um reino justo. Ele será colocado, né, no futuro, o Filho de Deus, né, no caso Cristo, um governo eterno. E depois disso estabelecerá um reino indestrutível, ou seja, será um reino que jamais será destruído. É um reino justo, né? Um reino justo, um rei justo, um governo eterno e um reino também indestrutível, será inabalável, jamais será destruído. Características do reino milenar. No milênio, a capital espiritual e política no mundo será Jerusalém. As nações virão a Cristo para adorá-lo e aprender a lei do Senhor. De Jerusalém, o Senhor dominará toda a terra. A capital de Israel, a capital econômica, né, é Tel Aviv. Algumas pessoas dizem que a capital de Israel é Jerusalém. Não, a capital é Jerusalém no sentido religioso do negócio, mas a financeira mesmo é Tel Aviv. Assim como Brasília é a capital do Brasil, Tel Aviv é a capital de Israel. Mas aqui no sentido milenar, no milênio, Jerusalém será, de fato, a capital desse reino, tanto espiritual quanto política no mundo. Então, ela será, de fato, um reino central, né? Será realmente a capital do reino. Ou seja, será um reino tão organizado, tão bem colocado, que terá até mesmo uma capital, uma central, vamos assim dizer, né? Tanto na questão política como também espiritual no mundo. Outra questão interessante é as nações virão a Cristo para adorar. Hoje vivemos um mundo muito complexo de pessoas, inclusive até mesmo nós, né? Cristãos que não vamos à igreja adorar o Senhor e nem mesmo adoramos em casa. Às vezes temos tantas coisas para fazer, tantas atividades, e nós não temos aquela ansiedade de adorar ao nome santo do Senhor. E o adorar, o que eu digo, não é ir à igreja para fazer um grupo de coreografia, ou cantar um louvor, ou tocar um instrumento, ou coisa dessa natureza. O adorar é realmente reconhecer que Cristo é o nosso Senhor, reverenciar Cristo como o rei que ele é. E não muitas vezes, porque eu digo não na questão de adorar, de cantar, por exemplo, de apresentar um grupo de coreografia ou coisas dessa natureza. É porque muitas vezes
as pessoas fazem isso mais no intuito, mais de fazer uma apresentação bonita do que necessariamente adorar o nome do Senhor. Quantas pessoas cantam muito bonito, mas têm uma vida completamente torta, né? Uma vida que verdadeiramente aquele cântico dela não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque tem um louvor, canta bonito, mas infelizmente, como já dizia, já cantava a cantora Érida, né? O canto é bonito, mas não vai salvar. Por quê? Porque a pessoa está ali completamente não para adorar o Senhor, mas para mostrar que canta bem. E aqui não há nenhum problema da pessoa cantar bem. Não há nenhum problema. Isso é bom, é saudável, é bom. Mas não é necessariamente para adorar. É somente para dizer que canta bem. Então, quando nós pensamos na adoração, nós temos que pensar em 2 pontos. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque muitas vezes as pessoas adoram o Senhor de mentira. Lembra quando Jesus estava entrando em Jerusalém? O que ele disse? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, era uma adoração falsa, era uma adoração de mentira. Então é importante, nós vemos que aqui as nações virão a Cristo para adorá-lo. Realmente eles vão vir para adorar, para reconhecer que Cristo é o Senhor. Também aprender a lei do Senhor. Isso aqui também é uma questão que eu acho muito interessante, porque eu me lembro que quando eu estava novo convertido, né, que eu voltei para Jesus, eu falava muito uma questão que eu falava assim, eu não sei por que esses crentes têm mania de andar com Bíblia para cima e para baixo, todo lugar que vai leva a Bíblia. Eu, depois que eu me firmar aqui, eu não quero saber, eu vou ser um crente diferente, eu não vou ficar carregando Bíblia para cima e para baixo, não. Coisa estranha, não preciso desse negócio, não. Então, depois, passou-se um tempo, eu me batizei. Eu fiquei tão agarrado com a palavra que eu ia para o trabalho, levava uma Bíblia. Voltava, trazia a Bíblia, lendo dentro do ônibus, dentro das conduções. Por quê? Porque realmente eu entendi por que o cristão carrega a Bíblia para cima e para baixo. Porque é aprender do Senhor. A melhor forma de aprender do Senhor é ler a sua palavra. Eu me lembro que no dia 1º de dezembro de 1994, eu estava estudando e um autor apareceu lá com um livro, né? A professora nos deu um livro para ler. Eu lembro até do nome do livro, né? Anjos no Aquário. Eu não lembro mais o nome do autor, não lembro agora. Então, o que acontece? Algumas passagens do livro nós não entendíamos. Era um livro simples, mas tinha algumas coisas que não fazia sentido para nós ali. Eu já estava ali da adolescência e tal. E nesse dia, nesse 1º de dezembro de 1994, o autor do livro esteve na minha escola. E ele explicou o livro. Aí ficou fácil de entender. E o que eu quero dizer para você? A melhor forma de você entender o livro é conhecendo o autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Então o que nós temos que conhecer? Temos que conhecer o Senhor. Não é isso que Oséias nos diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3, né? Então o que acontece? É interessante que a melhor forma de você conhecer a Deus é lendo a Bíblia. A melhor forma de você entender a Bíblia é conhecendo o Senhor. Então, há aqui uma harmonia da palavra com o Senhor, com o autor e a sua obra literária. Então, nós entendemos hoje, né, eu entendo hoje, que para eu entender da lei do Senhor, onde está a lei do Senhor? A lei do Senhor está na Bíblia. Então, o que eu tenho que fazer é só ler a Bíblia. Quem estará na terra do milênio? Pessoas comuns. Uma parte destes súditos é formada por pessoas convertidas a Cristo que sobreviveram à grande tribulação. Como hoje elas comerão, dormirão, trabalharão, casarão e terão filhos. É uma questão bem complexa esse negócio, porque o milênio aqui no caso ele será dividido em 2 partes, né? Não 2 partes, mas 2 povos, 2 tipos de povos. Quais são todos 2 povos salvos na pessoa de Jesus? Mas quais são as diferenças? A diferença é que as pessoas comuns, que são as pessoas que foram convertidas a Cristo durante a tribulação e não morreram na grande tribulação, eles ficaram vivos na grande tribulação. Então acabou a tribulação. Então essas pessoas que ficaram para a grande tribulação, mas que aceitaram a Cristo como Salvador,
né, se converteram a Cristo, essas pessoas, né, não morreram, aceitaram a Cristo, não morreram. Acabou a grande tribulação, então veio o reino do milênio. Então, essas pessoas que aceitaram a Cristo durante a grande tribulação, o que acontecerão com elas? Assim como elas fazem, nós fazemos hoje, o que elas vão fazer? Elas sentirão fome, elas comerão, elas vão dormir, elas vão se sentir cansadas, né? Vão dormir. E elas também vão trabalhar, casarão e também terão filhos. Isso é uma questão muito curiosa, né? E aqui a outra parte, os santos de todas as eras. Então aqui há um povo que é um povo que aceitou a Cristo na grande tribulação e não morreu durante a grande tribulação. Então elas estão vivas. Então quando o milênio chegar, elas estarão vivas ainda. Então elas serão incluídas no reino milenial. Por elas ainda não terem morrido, o que acontecerá? Elas sentirão fome, elas comerão, elas casarão. Então eu acho essa questão muito interessante. E o outro ponto é o que eu vou dizer agora, os santos de todas as eras. A outra parte dos súditos serão os santos que virão com Cristo em glória, os salvos do Antigo Testamento, ou seja, do povo bíblico, né? Abraão, Jacó, aquele povão lá, Sara, Rebeca. A gente fala tanto dos homens, né? A gente fala pouco das meninas, né? Das mulheres, né? Sara. Os salvos que morreram em Cristo. Então temos aqui os salvos que foram arrebatados com a igreja e os salvos que foram mortos na grande tribulação. Então veja que aqui há um povo salvo que morre na grande tribulação e outros que não morrem, viu a diferença? Então os santos de todas as eras. Esse povo do Antigo Testamento, Sara, Rebeca, Abigail, Eva, essa meninada aí, essas moças, as mulheres, Adão, Jacó, Abraão, Jó, Daniel. Então esse povo do Antigo Testamento, eles estarão, como já morreram, claro, eles estarão no milênio também. Outras pessoas são os salvos que morreram em Cristo, as pessoas que morreram antes de Jesus vir buscar a sua igreja. Então eles também estarão nessa parte, nesse segundo grupo de pessoas que estarão no milênio. E também os salvos que foram arrebatados com a igreja, muito provavelmente eu e você. Por que eu digo muito provavelmente? Porque eu acredito firmemente que nós somos a geração que será arrebatada. Eu acredito muito nessa questão. Então, os salvos que foram arrebatados, né? Todas as pessoas que foram arrebatados com Cristo também estará com esse povo, né? Será esse povo aqui. E os salvos que foram mortos na grande tribulação, né? Pessoas que verdadeiramente morreram na grande tribulação, aceitaram a Cristo como Salvador na grande tribulação, mas morreram na grande tribulação. Então elas fazem parte aqui. Eu vou aqui separar as pessoas comuns, né, que no caso, mais uma vez aqui recapitulando, porque realmente isso aqui é complexo. As pessoas que convertidas a Cristo durante a grande tribulação. Eles aceitaram a Jesus como Salvador e sobreviveram também na grande tribulação. Eles não morreram na grande tribulação. Isso são as pessoas comuns. Aí a outra parte, que são essas partes dessas pessoas que eu falei. Os salvos do Antigo Testamento, os salvos que morreram em Cristo, os salvos que foram arrebatados com a igreja e os salvos que foram mortos na grande tribulação. Estou dizendo isso aqui para não confundir esses salvos, os salvos que foram mortos na grande tribulação. Há uma diferença entre ser morto na grande tribulação e sobreviver à grande tribulação. Os objetivos do milênio: aprisionar Satanás. O Senhor irá aprisionar Satanás no abismo, tirando a sua autoridade sobre a terra. Satanás, aqui cabe uma questão muito interessante, que veja que o Senhor vai aprisionar Satanás. Ora, se ele vai aprisionar Satanás, é porque Satanás está solto. Satanás não está preso, como muitas pessoas dizem, que Satanás está preso, isso, aquilo, aquilo outro. E por que eu digo que ele está solto? Por algumas razões. Por exemplo, lá no livro de Jó, a Bíblia diz que quando os anjos foram ir com Deus, né, se apresentar diante de Deus, foi também Satanás. Se Satanás foi junto, é porque Satanás está solto. Um outro ponto interessante é que aos Efésios, também no capítulo 6, versículo 10,
parece que vai dizer alguma coisa que o adversário está nas regiões celestiais. Quais são as regiões celestiais? No céu. Celestial vem de céu. E também sobre a questão de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o adversário está rugindo como leão ao redor, procurando a quem possa tragar. Ora, se ele está ao redor, é porque ele está solto. Então, Satanás ele não está preso, ele está solto. E tem, no caso, ele tem uma autoridade sobre a terra, né? Ele tem aqui uma, não é nem autoridade exatamente, ele tem uma legalidade. Ele tem uma questão da legalidade devido à queda de Adão e Eva no paraíso. Então, como eles caíram lá, eles pecaram no paraíso, lá no Éden, então deu legalidade ao adversário. Então, o Senhor ele vai tirar essa legalidade, até mesmo a questão da autoridade aqui, né? Fala aqui sobre Apocalipse 20, capítulo 20, versículos 2 e 3. Então, vai tirar esta autoridade. E ele será preso, que era preso por 1000 anos, né? Que era preso por 1000 anos. Restaurar a terra e trazer paz. O governo de Cristo e sua paz jamais terão fim. Haverá 1000 anos de plena paz e o príncipe da paz dominará a terra. Imagina só a terra com o príncipe da paz. O mundo, na verdade, o mundo não precisa de paz. O mundo precisa do príncipe da paz, Jesus Cristo. Então, aqui a terra será restaurada. E como ela será restaurada? Aqui acontecerá a restauração da terra, né? Como eu falei lá no início. Ela será como era lá no Jardim do Éden. O Senhor também vai impedir o colapso da terra, né? Que entre aí um colapso e a coisa desande de uma vez por todas, né? O sistema, até a questão ecológica também, né? Não vem entrar em colapso. E também a extinção da raça humana, ou seja, a raça humana não será extinta e por isso a terra terá paz e também a sua restauração. Estabelecer o reino de Cristo. Desde o Antigo Testamento, o reino de Cristo é profetizado e no milênio ele será estabelecido. É muito interessante a palavra do Senhor, num ponto que a Bíblia sempre fala algumas coisas e depois essas coisas acontecerão. E é tão interessante a Bíblia, eu estava num culto hoje meditando na palavra, é tão tremendo o negócio, que a Bíblia é o único livro do mundo que fala da eternidade com precisão. A Bíblia relata exatamente as coisas que acontecerão antes de Jesus vir buscar a sua igreja e já está próximo, nós vemos pelos sinais que já está próximo. E eu te pergunto, qual a probabilidade de alguém acertar tamanha previsão? Ser uma previsão tão perfeita, tão correta, somente o Senhor. Por quê? Porque Ele é conhecedor de todas as coisas. E por isso, desde o Antigo Testamento, o reino de Cristo ele é profetizado. Ele, vai acontecer esse negócio aqui, esse reino será estabelecido. E o que acontecerá no milênio? Ele de fato será estabelecido. Para quê? Para cumprir a profecia da palavra. Então eu acho muito interessante, de tantas coisas que a Bíblia menciona, eu acho muito interessante que muito antes das coisas acontecerem, a Bíblia já menciona. E aqui algumas pessoas vão até dizer, mas isso aí fala porque é história. Né? Já ouve Jesus, já ouve a história de Jesus, então as pessoas falam uma história aí para boi dormir. Aí eu fico pensando, bom, eu acredito na palavra. E como é que a Bíblia consegue precisar situações pelas quais ninguém fala? E a Bíblia ela é assertiva, ela dá uma afirmação completamente correta. Então, dentre essas questões, por que as pessoas não confiam na palavra? Se ela é tão perfeita, se ela é tão fidedigna, porque as pessoas de fato não estão querendo o reino dos céus, estão querendo o reino das trevas. Restaurar a nação de Israel. No milênio, os inimigos de Israel estarão derrotados e a restauração virá sobre o povo escolhido, que no caso será todos nós, né? Então aqui acontecerá o quê? A nação de Israel será completamente restaurada. Aí aqui nessa questão de restauração de Israel, é mais uma questão, né? Aqui tem a questão dos inimigos de Israel, que é uma questão mais política, né? É uma questão mais de guerra e tal, adversário propriamente dito contra a nação. Mas eu acredito também que é mais uma questão sobre o povo escolhido, ou seja, mais uma restauração espiritual. Não é que não vai acontecer a restauração política, não é essa a questão.
que Israel, na verdade, será restaurado por inteiro, todas as suas esferas. Mas eu acredito mais na questão que nós temos que nos apegar, mais na questão espiritual. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes as pessoas até podem ter um planeta não, um país perfeito, por exemplo. A gente está muito longe desse negócio, mas eu vou tomar aqui por base a Islândia. Eu acho a Islândia, a Islândia me parece que é uma ilha. É uma questão tão interessante. Inclusive, a Islândia é o único país do mundo que não tem mosquito. Olha que interessante, né? Imagina você dormindo e morar lá na Islândia, né? Olha que maravilha, né? O que acontece lá? Você não vai ficar ouvindo aquele zumbido nos seus ouvidos, né? E uma outra questão muito interessante é sobre a questão da educação na Islândia, que é tida sempre como uma das melhores do mundo. E um outro dado que é bem assustador, se tratando do Brasil, por exemplo, existe na Islândia, em média, 3 assassinatos por ano. É uma das taxas, ou talvez a menor taxa do mundo de assassinato. Então a Islândia é de fato um país muito interessante. Agora, sobre a questão cristã, parece que as coisas lá eles não têm muito essa questão do Cristo, né? Então é uma nação que aparentemente para nós é uma nação muito boa, né? Inclusive não existe nenhum país do mundo melhor para morar, né? Para as mulheres principalmente, do que a Islândia, porque lá não tem violência contra a mulher, lá não existe violência contra a mulher. Então, tanto é que dos 3 assassinatos em média que acontecem na Islândia, os 3 são homens. Então não existe ali uma violência contra a mulher. Então a Islândia é um país muito interessante. Mas na questão cristã, ela parece que não anda muito bem das pernas. Então, o mais importante do que ter um país como a Islândia, que é um país muito bom de se viver, de se morar, o salário lá parece também é muito bom, a educação, para você ter uma ideia, o presidente da Islândia, eu não sei se é presidente, se é rei, eu não sei bem essa parte, mas o líder do país, se tiver um filho, ele estuda no mesmo lugar, na mesma escola que uma pessoa normal, uma pessoa comum. Ou seja, se você tiver um filho, o seu filho vai estudar na mesma escola do presidente da República lá. Não tem diferença lá. Por isso que a educação lá é tão desenvolvida, né? Porque não fazem diferença de uma para outra. Uma outra questão também na Islândia que eu acho também muito curioso, que é, por exemplo, se uma pessoa tem uma certa autoridade, um presidente da República, por exemplo, de um outro país, ou um rei de um outro país, for para falar com o presidente da Islândia, que eu vou falar mais uma vez, eu não sei se é presidente, estou usando o presidente, mas eu não sei se é presidente ou se é rei. Eu não sei como é que é a monarquia, como é que é a questão política lá. Mas você vai entender. Se tiver um presidente ou um rei para falar com o presidente da Islândia e tiver um professor também, o professor fala primeiro, porque lá eles acham que o professor é mais importante do que um rei ou do que um presidente de uma outra república. Então o professor lá tem esse peso. Então veja que interessante a Islândia. Agora, se você gosta de um lugar quente, né, um sol, né, um lugar ensolarado, de repente você mora aí em Cuiabá, né, também conhecido como Cuiabrasa, que é quente que só, você não vai gostar da Islândia, que a Islândia é um país bem gelado, é bem frio. Então, aqui a restauração de Israel me parece ser dar mais ênfase à questão espiritual. Como será o milênio? Tempo de alegria e paz. O mundo experimentará a verdadeira paz entre as nações. Não haverá fome na terra, pois a restauração ecológica impedirá a seca e catástrofes naturais. As pessoas prosperarão grandemente. Você sabe qual é o país mais louco na questão climática? É os Estados Unidos. Inclusive, muito agradecido a você que está aí nos Estados Unidos me assistindo, né? De vez em quando, sempre tem pessoas lá nos Estados Unidos me assistindo, certamente brasileiros que moram nos Estados Unidos. Deus continue abençoando a sua vida. Olha que interessante. Lá no reino do milênio, não haverá catástrofes. Lá nos Estados Unidos, um dia é sol de 40 graus, no outro cai neve. Depois vem um tufão, né? Depois tem furacão. E por isso que o país dos Estados Unidos é considerado o país com a questão climática mais louca do mundo. Lá não tem uma questão assim de estação do ano, por exemplo, né? Primavera, verão, outono, inverno, tudo direitinho, né? Numa certa normalidade. Não, hoje está fazendo 40 graus e amanhã cai neve.
É mais ou menos isso. Depois tem um furacão. Então não tem o tempo lá, a questão climática lá é louco. Então o que acontece com isso? Muitos acidentes na neve, né? Acontece, os carros, né, perdem a direção, né? No tufão, no furacão, o que acontece? As pessoas perdem suas casas. Então a lavoura vai embora, né? Os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo na questão de produzir alimento, assim como a nossa agricultura é muito forte, dos Estados Unidos também é muito forte. Geralmente eles são equiparados nos Estados Unidos e Brasil. Às vezes o Brasil é melhor num ponto, os Estados Unidos é no outro, mas eles são praticamente equiparados. Então no reino do milênio não haverá esse negócio. Não vai ter uma questão de hoje vai nevar e amanhã vai fazer um sol de 40 graus, ou vai ter uma catástrofe, né, vulcões entrando em erupção ou coisa desse tipo. Não haverá esse negócio. Então, por conta disso, não haverá fome. Não haverá fome e também as nações serão completamente de paz. Haverá realmente paz. Não é essa guerra que nós vemos hoje, né? Rússia e Ucrânia, Irã, Israel, entre tantos outros países que vira e mexe acontece uma guerra. Então vai ser um tempo realmente de alegria e de plena paz. Um reinado santo. A santidade fará parte do cotidiano das nações. Os povos serão santos perante Deus, pois todos viverão em comunhão com Ele. Viver em comunhão com o Senhor. Tantas pessoas hoje, né, dizem que querem ir para o céu, querem viver com Deus, mas não vivem uma vida de santidade aqui, né? Então, acham que vivendo de qualquer maneira vai ter vida com Deus. Não, não vai ter não. Não se engane. Como diz minha mãe, né, pode tirar o cavalinho da chuva. É interessante que os povos serão santos diante do Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque ele é santo. A santidade, ela cabe na casa do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos santos, né? Aos Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então aqui será um reino santo. Por quê? Porque as pessoas que estiverem nesse reino milenial serão pessoas que verdadeiramente serão santos na presença do Senhor. E aqui é muito interessante, né? Perante Deus. Não é santo perante os homens. Porque quantas pessoas hoje nós vemos que são santos perante os homens, mas na verdade não são santos perante o Senhor. Aparentam ser santos, né, diante de uma igreja, diante de uma congregação, diante da sociedade, mas na verdade cometem pecado que muitas vezes nem mesmo o ímpio cometem. Então aqui é interessante que as pessoas que estiverem aqui, que serão santas, né, que são santas, né, por isso que estão aqui, são santas não diante de um e de outro, mas perante Deus. Então são pessoas verdadeiramente santas. A morte no milênio. As doenças e a morte serão raras entre os salvos que sobreviveram à grande tribulação, pois há uma promessa divina de cura e vida prolongada. Os demais salvos terão o corpo glorificado e não se preocuparão com isso. Bom, aqui um ponto importante é que, como eu falei para você, lembra lá no início, que haverá dois tipos de povos no milênio: aquelas pessoas comuns que vão sentir fome, são pessoas que aceitaram a Cristo durante a grande tribulação e não morreram na grande tribulação. Então essas pessoas, o que acontecerá com elas? Elas podem acontecer morte, elas podem morrer durante o milênio. Será rara, a questão da morte será rara, mas haverá uma ou outra. Então, e as doenças também. Então veja que o reino milenial, ele será realmente do milênio, ele será realmente um reino do Senhor, de paz e alegria, mas que também não a morte lhe será rara, mas haverá. As doenças serão raras, mas também haverá. E aqui cabe uma questão: mas se haverá morte, como é que vai ser esse negócio? Bom, se uma pessoa está no reino do milênio e morre, o que acontecerá com ela? Ela volta para o milênio. Pelo menos é o que eu penso, eu acredito. Por quê? Porque assim como a pessoa se morreu no milênio, ela morreu salva. E a pessoa salva, ela terá o corpo glorificado e voltará para o milênio. Pelo menos é o meu pensamento. Se porventura você tem um texto bíblico que mostre que não acontecerá isso, então, por favor, deixe aqui nos comentários. Então, já as pessoas que morreram, estão no milênio, né, que é aquela segunda parte das pessoas, né, que estão no milênio, no Antigo Testamento, as pessoas que morreram na grande tribulação, né,
que aceitaram a Cristo como Salvador na grande tribulação e morreram na grande tribulação, né? Pessoas do arrebatamento, pessoas que realmente foram morreram antes do milênio, antes de entrar no milênio. Essas pessoas terão um corpo glorificado, então elas não precisarão se preocupar. Uma vez que morreram, não vai morrer de novo. Uma vez que morreram, né, e tiveram um corpo glorificado, não haverá doença. Uma vez que morreu e teve o corpo glorificado, não vai morrer de novo. Então, nesse sentido, elas não têm essa preocupação. Tempo de adoração. Haverá o derramar do Espírito Santo como nunca antes. Será um avivamento mundial na busca do conhecimento de Deus, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Todos se prostrarão perante ele e o adorarão. É muito interessante a questão do avivamento. Por que um avivamento? Porque muitas vezes as pessoas hoje têm um entretenimento, mas não têm avivamento. Tem muito a questão de divertimento, mas não tem avivamento. De modo geral, o que eu quero dizer é que as pessoas procuram um avivamento hoje sem arrependimento, sem transformação, sem viver uma vida santa. Sem arrependimento, não existe avivamento. Então, como as pessoas aqui serão pessoas salvas, então são pessoas que verdadeiramente vivem uma vida de santidade com o Senhor. Então, elas verdadeiramente, como elas já, algumas, morreram, então tem um corpo glorificado. E como a morte ali será rara, e serão santos perante Deus, então o que acontecerá? Ali não existirá mais a ideia do inferno. As pessoas que estão ali não perderão mais a sua salvação. Então o que acontecerá? As pessoas verdadeiramente buscarão ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração. Então o que acontecerá? O derramamento do Espírito Santo. Por que haverá derramamento lá no milênio e hoje muitas vezes não tem? Por uma questão simples. Porque as pessoas não buscam ao Senhor com arrependimento, não vivem uma vida santa diante do Senhor. Como é que uma pessoa será batizada com o Espírito Santo se vive uma vida de qualquer maneira? Se vive uma vida sem um pingo de arrependimento, comete um pecado hoje e já está pensando no pecado que vai cometer amanhã. Então, como essa pessoa será batizada com o Espírito Santo? Para ser batizada com o Espírito Santo, a pessoa primeiro precisa crer no Senhor, crer que a promessa é para ele e também, né, viver uma vida de santidade, buscar o Senhor de todo o coração, né? Como diz Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Mas as pessoas, muitas vezes, o povo de modo geral, o que faz? Busca tudo, menos o Senhor. Então, como será batizada? Então, se porventura acontecer de você ainda, mas eu ainda não, eu estou vivendo assim, né, uma vida de santidade e tal, mas eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Continue nesse teu pensamento, quer dizer, nesse teu comportamento, continua buscando ao Senhor, que no momento dele, você certamente alcançará a promessa. A promessa é para mim? Sim, mas eu nem desci as águas ainda. É para você também. Na minha igreja, já falei algumas vezes aqui, na minha igreja havia crianças batizadas com o Espírito Santo. Então, a última criança batizada com o Espírito Santo foi em 2007 na minha igreja. Uma menina foi batizada com o Espírito Santo. Ela tinha cerca de mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, 8, não lembro bem. Era mais ou menos a idade dela. Então, o batismo com o Espírito Santo não precisa a pessoa primeiro passar pelas águas e depois ser batizada. Não existe regra para o batismo com o Espírito Santo, de tempo, de idade. Eu tenho tanto tempo de crente, então eu vou ser batizado por conta disso. Não, não será. Nós somos batizados com o Espírito Santo à medida que nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, buscamos pelo batismo com o Espírito Santo, vamos para a vigília, sobe monte, né, e vai para a consagração, e mais do que isso, vivemos uma vida de santidade diante de Deus e não diante dos homens, né, que, como eu já falei aqui, muitas vezes as pessoas vivem uma vida de santidade diante dos homens, mas não vivem uma vida de santidade diante de Deus, né? Ou seja, ele só parece que é santo, mas na verdade tem uma vida toda errada. Então, a promessa é para todos, né? O derramado do Espírito Santo é para todos. Agora precisa a pessoa também buscar a presença santa do Senhor. Para concluir, o milênio será maravilhoso, pois um reino perfeito será estabelecido. Será um tempo de restauração da terra em todos os sentidos: espiritual, moral, social e até ecológico. Então temos aqui 4 pontos importantes. A terra será restabelecida tanto no sentido espiritual, até na questão do derramamento do Espírito Santo, por exemplo, no sentido moral, todo mundo vive uma vida de santidade.
No social está todo mundo, né? Todas as pessoas ali estão em comum acordo, estão vivendo em sociedade, estão todo mundo em paz, em alegria. E também na questão ecológica, que o mundo será restaurado assim como era nos tempos de Adão e Eva, por exemplo. Nós conheceremos como era naquela questão, né? Nesse posicionamento. O reino milenar de Cristo não é um governo humano, e sim teocrático, vindo do céu para mostrar à humanidade a perfeição do Criador e de seu domínio sobre todas as coisas. O que é teocrático? É quando Deus está governando, quando Deus rege o governo, quando o governo é governado, quando algo é governado por Deus, é teocrático. Então veja que aqui não é uma questão humana, não é o homem que vai governar, será o Senhor. Então veremos que verdadeiramente será um reino que durará 1000 anos. E depois do milênio, o que acontecerá? Eu vou deixar essa dúvida para você. Hora da revisão. Número 1. O milênio é um período de 1000 anos na qual Jesus governará a terra. Número 2. Reino de Deus. Marcos 1,15 e mundo futuro, aos Hebreus 2,5. Número 3. No milênio, a capital espiritual e política do mundo será Jerusalém. Zacarias 8,8. Número 4. O milênio será estabelecido após Jesus Cristo voltar em glória e poder, derrotando todos os seus inimigos. Ele acabará com o governo maligno do anticristo, Apocalipse 19, 19 e 20, e aprisionará Satanás. Número 5. Destruir o mal, restaurar a terra, trazer paz, estabelecer o reino de Cristo, restaurar a nação de Israel. Então, veremos que verdadeiramente esse reino aí que vai durar 1000 anos, que nós venhamos a cada dia mais estar santos diante de Deus. Ainda que o mundo venha nos ofender, falar que nós somos isso ou somos aquilo, o importante não é parecer santos aos homens, né? O importante não é que você pareça santo aos homens. O importante é que você seja santo perante o Senhor. Por quê? Porque quantas pessoas estão parecendo santos aos olhos dos homens e estão caindo na maior desgraça de pecado, perdendo sua salvação, sendo motivo de escárnio, de escândalo. Por quê? Porque vive uma vida de santidade superficial, uma santidade somente para os homens verem que eles são santos, mas que na verdade, quando ninguém está olhando, comete os mais absurdos pecados e fazem premeditadamente. Então, que nós devemos ser santos diante de Deus, porque ainda que o mundo nos acuse disso ou daquilo, nós seremos irrepreensíveis diante do Senhor. Por quê? Porque nós estamos santos diante de Deus. Então, nós devemos colocar no nosso coração que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa termos intimidade, comunhão com Deus, do que intimidade e comunhão com os homens, com o sistema, com o mundo. Nós devemos, mais do que nunca, estarmos na presença de Deus em espírito e em verdade, em comunhão com Ele, em santidade com Ele, para que verdadeiramente nós venhamos também estar no reino do milênio. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!